Eu sou a professora Priscila e sejam bem-vindos a mais um Hoje é Dia. E no Hoje é Dia nós vamos falar de Halloween, o famoso Dia das Bruxas. É uma celebração comemorada em vários países. Em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Entre as atividades de Halloween mais comuns estão as festas e fantasias, sair em busca de doces ou travessuras, decorar a casa, fazer lanterna de abóbora, contar histórias assustadoras e ou assistir filmes de terror. E qual é a origem do termo Halloween? Halloween é uma contração na língua inglesa de All Hallows Eve. Essa associação se deve ao termo que passou a ser usado na Escócia, de Halloween. E de onde surgiu? Essa tradição veio da cultura britânica, ou seja, dos ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Mas ela foi trazida especificamente pelos irlandeses aos Estados Unidos em meados do século XIX, devido à imigração do povo irlandês que passava por um período de grande fome no país. Já na virada do século XIX para o século XX, essa tradição ganhou espaço e passou a ser uma das festas mais tradicionais do povo norte-americano, espalhando-se pelo mundo todo. Provavelmente surgiu num festival praticado pelos celtas chamado Samhain. Era realizado como um marco do fim do verão e também como uma passagem de ano para esse povo. Tinha também um lado místico, já que os celtas acreditavam que neste dia as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos que elas simplesmente deixavam de existir, ou seja, que os mortos poderiam vagar livremente pela terra. E o objetivo das fogueiras, das lanternas, era manter essas almas longe. Já a fartura de alimentos servia para homenagear os mortos e celebrar as colheitas feitas para se manterem durante o inverno. Essa celebração então marcava o fim do verão e o início do outono. E também era a passagem de ano, como se fosse um ano novo. E as abóboras, gente, como surgiu a história das abóboras? Então, a tradição da lanterna ela veio do folclore irlandês, conhecido como Sting Jack. A lenda conta a história de Jack, que fez um pacto com o diabo e enganou o diabo por 2 vezes. Após a morte do Jack, ele não era nem aceito no céu por causa do pacto que ele fez com o diabo e nem era aceito no inferno por ter enganado o diabo por 2 vezes. Então, o Jack recebeu do próprio diabo uma lanterna esculpida em um nabo. Não era abóbora, gente, era um nabo, para que pudesse vagar eternamente pelo mundo. Quando o Halloween ele se popularizou lá nos Estados Unidos, os norte-americanos começaram a usar abóboras para esculpir suas lanternas, porque eram que eles tinham disponíveis em grande quantidade. E alterou o nome da história para Jack o Lantern. Datas religiosas. A gente sabe que a Igreja Católica ela dominou aí durante um grande período da história. E teve um período que foi chamado de cristianização, lá na Europa. Então a Igreja Católica ela criava essas festividades religiosas na mesma data em que eram realizadas as festas pagãs. Dessa forma, eles conseguiam cristianizar o máximo de pessoas e apagar os traços daquela religião anterior. Eles queriam converter todo mundo ao cristianismo, então eles tinham que fazer a pessoa abandonar a sua religião, mas para isso eles criavam outras datas de comemoração. E assim surgiu na Inglaterra, em 1º de novembro, o All Saints' Day, Dia de Todos os Santos. Em 2 de novembro celebrava o All Souls' Day, Dia dos Mortos, que é conhecido por nós como Dia de Finados. E o dia 31 de outubro acabou transformando-se em All Hallows, significa a véspera do Dia de Todos os Santos. Então viraram datas religiosas. E a expressão doces e travessuras? As crianças elas se fantasiam no dia de Halloween e vão de porta em porta dizendo trick or treat, que
para nós é traduzido como doces ou travessuras. E as fantasias? Vocês sabem por que das fantasias? Os celtas, eles acreditavam que as máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos. Como eles achavam que no dia 31 de outubro, o dia de Halloween, abria-se uma barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que esses espíritos vinham, vagar pela terra, então eles se mascaravam, se fantasiavam para que eles não fossem reconhecidos pelos espíritos. Então, eles acreditavam que os mortos eles assumiam as formas de esqueletos e fantasmas. Por isso que no Halloween a gente usa muito as figuras de esqueleto e fantasma. Já os morcegos é porque eles apareciam de tantas fogueiras que eram feitas, e aí essas fogueiras elas atraíam os morcegos. E por que o Halloween é associado com as cores laranja e preto? Porque o Festival de Samhain, ele era comemorado no início do outono. Então era final do verão, início do outono, quando as folhas se tornam alaranjadas e os dias são mais escuros. Então eles pegaram a cor das flores laranja, e o céu escuro. É representado pela cor preta. Então, em outros países, possuem suas próprias celebrações para os mortos, como o México e a Alemanha, que incorporou a festa do Halloween à sua própria cultura, só que eles fizeram adaptações à cultura local. E você, o que acha do Halloween? Já deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e tchau!